Não sei tocar de ouvido. E esse aqui, acho que de longe, é um dos campeões, gente, que muitos de vocês não começam a tocar na igreja justamente por achar que é essencial saber tocar de ouvido. Olha só, primeiro, para tocar na igreja, já tenham isso em mente, não é necessário você saber tocar de ouvido. Até porque eu comecei a tocar na igreja sem saber tocar de ouvido. Grande parte dos meus alunos começam a tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido e todo mundo consegue tocar. Entendendo isso, por que muitos de vocês não conseguem aprender a tocar de ouvido? Alguns por acreditar que precisa ter dom para estar tocando de ouvido e outros é um outro problema que eu creio que seja ainda maior. Que é o que, professor? Muitos de vocês acham que para tocar de ouvido é simplesmente ficar procurando as notas. Então muitos de vocês ficam procurando, achando que é sorte ou que é algo que é um achismo. Simplesmente eu vou tentar procurar que eu vou encontrar. Tocar de ouvido não é você procurar algo que foi perdido. É você saber exatamente o que você vai fazer. Como assim? A gente pode usar para tocar de ouvido a lógica. Mas não é ouvido, professor? Sim, mas eu uso a parte da harmonia ao meu favor, porque música é matemática. Assim como 1 mais 1 é 2, eu também posso entender sobre as funções harmônicas, lógica, função harmônica. E usar a função harmônica para mim estar descobrindo exatamente qual vai ser o próximo acorde. Eu lembro que teve uma vez que eu fui tocar numa orquestra, eu já falei isso algumas vezes, mas tem muita gente nova, e a gente estava na dúvida de qual acorde seria que a gente estava tocando. E cada pessoa estava falando exatamente que era um acorde diferente. Teve gente que falou que o acorde era um Mi meio diminuto, outro falou que era um Dó com sétima e nona, outro falou que era um Sol menor com sexta, outro falou que era um Fá sustenido com sétima e 13ª menor, e cada pessoa falou exatamente uma coisa. Então, um falou que era um Mi menor, entre parênteses, bemol 5, que era um Mi meio diminuto, outro falou que esse acorde era um Dó com sétima e nona, o outro falou que era um Sol menor com sexta, e teve outro que falou que era um Fá sustenido com sétima, bemol 13. Cada um falou que era uma coisa. E eu lembro que ficou essa discussão exata de qual acorde que seria. E cada um falava uma coisa diferente. Tinha o baixista, tinha o tecladista, tinha violão, tinha guitarra. Cada um estava falando uma coisa. E aí eu falei para ele, gente, vocês estão nessa briga, mas vamos pensar então na teoria. É muito mais fácil. Porque quando você conhece, você consegue não usar simplesmente o ouvido, mas a lógica para tirar a prova se aquilo que você está ouvindo está certo ou não. E no final das contas, todos esses acordes são iguais. E o que muda exatamente de uma coisa para outra? O que mudava exatamente entre esses acordes era apenas o baixo. Eu não lembro qual acorde que era, mas vamos supor que era um Sol menor com sexta. A gente colocou um fone de ouvido e falei, vamos ouvir o baixo, porque teoricamente os acordes são os mesmos. Só que na prática a gente precisaria só descobrir o baixo. Aí vamos supor que era um Sol menor. Então eu falei, é um Sol menor, por quê? Todos esses acordes é exatamente a mesma coisa. A única diferença é o baixo que você vai estar tocando. Só que pelo fato deles não terem a parte teórica, essa lógica, na hora de estar tocando, estar usando simplesmente o ouvido, eles não conseguiam distinguir exatamente qual que era a nota correta. E ficou aquela briga. Só que quando você entende da teoria, fica muito mais fácil. Então, para você que não sabe tocar de ouvido, primeiro, provavelmente é porque você não tem esse conhecimento que eu estou falando aqui, que é a parte lógica da música. Que é você entender sobre função harmônica. Segunda coisa, você precisa de muita o quê? Referência. Como assim, professor, referência? Será que você já tocou pelo menos 100 hinos na sua vida? Como assim, professor? 100 hinos é muita coisa. Eu nunca toquei 100 hinos na minha vida. Provavelmente é por isso que você não toca de ouvido ainda. Porque você precisa de referência. Como você sabe que a nota tal vai para a nota tal se você nunca viu aquilo acontecer? Você simplesmente está procurando algo onde você não tem referência nenhuma. Então a gente precisa de referência para poder estar tocando de ouvido. Se você já tocou pelo menos 100 hinos na sua vida, se você tocou 10 hinos no tom de Dó maior, por exemplo, você vai perceber que normalmente no tom de Dó maior tem um acorde de Dó, Fá, Sol, às vezes tem um Ré menor, Mi menor, tem um Lá menor. Como você sabe disso, professor? Isso não é nem pensando no campo harmônico. É porque eu já toquei tantos hinos no tom de Dó maior que normalmente tem esses acordes. Então se você tira 100 hinos, você tem essa referência, esse entendimento.
Mas se eu estou tocando, por exemplo, no tom de Sol maior, normalmente tem Sol, Si menor, Dó maior, Ré, às vezes tem um Lá menor, às vezes tem um Mi menor. Como que eu sei disso? Porque eu já toquei tantos hinos no tom de Sol maior que eu sei disso. Percebe? Mas se você é muito iniciante, não tocou nem sequer 100 hinos ainda na sua vida, você não tem referência nenhuma. E você está tentando estudar algo que está muito além da sua capacidade. Aí você não consegue aprender e ter base no que você precisa e não consegue aprender a tocar de ouvido. E obviamente o que é o final disso? Frustração e desistência da música. Então tudo tem a ver com estratégia e a forma que você estuda. Dentro do meu curso, uma das últimas coisas que eu ensino para os meus alunos é exatamente tocar de ouvido. Por quê? Quando eles chegam nessa parte do ouvido, eles já estudaram tantas coisas antes que eles já têm essa maturidade, já tem tanta referência de ter tocado músicas, de ter visto muita coisa diferente, estudado muitas técnicas e ferramentas, que quando chega no ouvido está muito mais simples, está muito mais fácil. Mas se você é muito iniciante, você não vai conseguir tocar de ouvido. Então tudo tem a ver com a bagagem e o conhecimento que você tem. A frase que eu sempre uso para vocês, que é muito importante, é que o nosso ouvido sempre vai ser proporcional ao nosso nível musical. Se você é muito iniciante, seu ouvido é muito ruim. Se você é muito avançado e tem conhecimento de muita coisa, seu ouvido vai ser muito bom. Viu o que eu expliquei aqui para vocês sobre o que aconteceu na orquestra? Mi menor, que é o Mi meio diminuto, que é esse acorde aqui, é igual a um Dó com sétima e nona, é igual a um Sol menor com sexta, que é igual a um Fá sustenido com sétima, bemol 13. Da onde que surgiu isso? Do meu estudo de harmonia. Pelo fato de eu entender sobre isso, ajudou para mim estar tocando de ouvido. Isso aqui tem a ver com o quê? Com o nível musical que eu tenho. Então ficou fácil de eu conseguir tocar de ouvido. Mas se você nunca nem sequer ouviu um acorde de Dó com sétima e nona, nem sabe montar ou um acorde de Fá sustenido com sétima e bemol 13, como você acha que seu ouvido vai conseguir interpretar e descobrir exatamente que nota que é aquela? Você nunca nem ouviu aquele acorde? Então fica impossível de você conseguir aprender. Então tudo tem a ver com a referência e principalmente com a forma que você está estudando.